Graça e paz, amados. Quinta-feira, dia do nosso culto de doutrina e oração. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por esse dia, por tua bondade e graça sobre nós, pela tua boa mão, Senhor, nos guardando, nos conservando, nos alimentando, nos sustentando. Obrigado, Senhor, por tua grande misericórdia. O Senhor tem nos tratado não como nós merecemos, mas segundo, Senhor, o teu tratamento para com Cristo. Obrigado por quem tu és. Obrigado, Senhor, pelo teu governo. Obrigado, Senhor, pelo teu sustento. Tudo está sob as tuas mãos. Tudo, Senhor. Toda a criação. Os céus, a terra e esse universo pertence ao Senhor e estão sob as tuas mãos. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos, porque na tua imensidão o Senhor se dobra até nós e nos acode, nos socorre e nos sustenta. Obrigado, Senhor. Pedimos perdão, Pai, dos nossos pecados, nos alegrando no Senhor ao abrir tua palavra. E também te pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, abra os olhos do nosso coração, para desfrutarmos, Senhor, das tuas maravilhas expostas em tua palavra. Em nome de Cristo, amém. Nós temos caminhado no Salmo de número 40. Hoje nós vamos estar vendo os versos 5 a 10. Abra sua Bíblia e leiamos o Salmo 40, os versos 5 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu sabes, Senhor. Não ocultei o coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Nós vamos caminhar hoje, irmão, no tema central desse texto que nós lemos aqui, do Salmo 40, do verso 5 ao verso 10. O nosso tema de hoje é as muitas maravilhas do Senhor, conforme Davi escreveu aqui no verso 5. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado. Vamos caminhar com esse tema hoje e nos deleitarmos com a graça, a bondade e a misericórdia de Deus, na sua graça, de compartilhar conosco as suas muitas maravilhas. A palavra maravilha significa aquilo que chama atenção pela beleza e perfeição, e também pela sua excelência. Maravilha na Bíblia significa ação extraordinária por intermédio divino, com beleza, perfeição e excelência. Davi inicia esta segunda parte do Salmo afirmando: são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado. Dos versos 5 a 10, Davi vai enumerar uma série de maravilhas de Deus sobre a sua vida, sobre a vida do povo, a congregação dos santos. O nosso tema é, mais uma vez, as muitas maravilhas de Deus. Davi inicia essa parte do Salmo dizendo: não é possível para mim contar e enumerar tuas bênçãos, tuas maravilhas, teus feitos extraordinários. Logicamente aqui, Davi tinha uma visão do passado, da história, que Deus vinha através dela revelando a sua pessoa, desde a criação até o presente momento.
neste verso 5, uma coisa é patente e certa. Davi está maravilhado com as bênçãos recebidas de Deus no passado e reconhece que foram tantas que ele pode se firmar nelas, criando uma expectativa de que Deus vai continuar derramando as suas bênçãos sobre o seu povo e sobre ele. É neste contexto que ele olha o futuro com a extraordinária expectativa de que, assim como Deus agiu no passado, agirá também no seu presente e no seu futuro. Irmãos, nós sempre devemos, quando nós olhamos para a Escritura, quando nós olhamos para Deus, nós não podemos deixar de olhar para a história, que a história da humanidade é a história de Deus, e observar nessa história os atos maravilhosos de Deus em favor tanto da humanidade como em favor do seu povo, da sua nação, da sua igreja. Davi está nesse contexto aqui, justamente nessa posição. Ele está olhando para a história de Deus e vendo as maravilhas da operação de Deus nessa história. Olha para a sua vida e vê também que ele foi alcançado por essas maravilhas operações de Deus. Olha para a vida do seu povo, olha para a vida da congregação e vê como Deus tem agido maravilhosamente sobre eles. Isso é encantador, irmãos. Isso é consolador para mim e para você. Por quê? Porque Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel aos seus atos de justiça. Deus é fiel à sua misericórdia, à sua bondade, à sua graça, ao seu consolo, ao seu amor. E essa fidelidade expressa as maravilhas de Deus. Há pelo menos 3 maravilhas de Deus que o salmista revela no Salmo. Nesse contexto aqui dos versos 5 ao verso 10. Pelo menos 3. A primeira é o sacrifício pelo pecado. Então, a primeira maravilha que Davi observa de Deus é o sacrifício pelo pecado. Deus trouxe essa maravilha para o seu povo. O sacrifício pelo pecado. Essa é a primeira maravilha que Davi observa, né, nesse contexto do Salmo aqui dos versos 5 ao 10. A segunda maravilha, a lei de Deus em seu coração. E a terceira maravilha de Deus, as boas novas da justiça de Deus. A primeira, o sacrifício pelo pecado, está no verso 6. A segunda, a lei de Deus no coração do salmista, está nos versos 7 e 8. E a terceira, as boas novas da justiça de Deus, está nos versos 9 e 10. É interessante, irmãos, não é? Nós sermos impactados, não é, com essas maravilhas, porque no nosso contexto, quando nós falamos de maravilhas de Deus, automaticamente a grande maioria dos cristãos e das pessoas olham para os milagres, para os grandes feitos, para as grandes obras que chamam a atenção. E nós esquecemos de que as maravilhas de Deus não se resumem aos sinais e aos milagres e aos seus feitos portentosos na história, como abrir o mar vermelho, ressuscitar mortos, curar enfermos, tirar água da rocha. Não se resume a isso, irmãos. Há algo mais profundo, revelado por Deus. Há algo mais profundo que Deus revela em suas maravilhas. E aqui estão as 3 principais
maravilha de Deus, que é o sacrifício pelo pecado, que é a lei de Deus no coração do seu povo, que é as boas novas da sua justiça. Nós não paramos para pensar dessa forma, como está aqui exposta no Salmo. Sigamos. Vejamos a primeira maravilha de Deus, o sacrifício pelo pecado. Olha o verso 6, o que diz, do Salmo 40. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Eu li também o verso 7, mas é só o verso 6 aqui. Sacrifícios e ofertas não quisestes. Abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Vamos entender a maravilha de Deus revelada no sacrifício pelo pecado. Davi sabe que o sacrifício pelo pecado é uma ação da intervenção de Deus maravilhosa e extraordinária. Ele sabe que não pode viver sem sacrificar a Deus. Ele sabe que necessita do perdão de Deus. Ele sabe que, mesmo sendo ungido por Deus para reinar sobre Israel, é um pecador e carece do seu perdão. E esse perdão, conforme a lei, ele é recebido pelo sacrifício pelo pecado. Ele diz no verso 12, aqui nós vamos ver a condição de Davi, para entender como é maravilhoso o sacrifício pelo pecado. Ele diz no verso 12, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista, são mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Então essa aqui é a situação de Davi no Salmo, que nós estamos lendo aqui. Está no contexto do Salmo. Iniquidades aqui, nesse verso 12 aqui, é depravação. Então, as minhas depravações me alcançaram. Então aqui está falando bem aqui da condição dele. Não vejo o meu pecado. Eu não consigo ver a minha depravação. Por quê? Porque são tantas. São tantas que me impedem a vista. Eu não consigo vê-las. E vai mais além. O meu coração me desfalece. O que é que ele quer dizer com isso? O meu coração está solto no pecado. Então, o verso 12, irmãos, ele vai pontuar, ele vai revelar a situação de Davi diante de Deus. É uma situação de necessidade urgente do perdão de Deus. E isso só é feito através do sacrifício pelo pecado. Essa realidade de vida de Davi faz com que ele veja o sacrifício pelo pecado como uma maravilha de Deus. Porque essa situação, irmãos, essa situação dele, ele não pode ver de outro jeito. Não tem como, porque na verdade é uma maravilha de Deus para o seu povo. Qual a maravilha de Deus contida no sacrifício pelo pecado? Nós podemos ver duas. Primeiro, o perdão do pecado. E a segunda, a reconciliação com Deus e a restauração da comunhão com Ele. Vocês estão me entendendo? Você está me entendendo como é maravilhoso, como é uma maravilha de Deus o sacrifício pelo pecado? Irmãos, é uma maravilha perfeita, plena, extraordinária
de Deus em favor do seu povo. Na época de Davi, eram os animais que faziam isso. Na nossa época, é Cristo Jesus que media o nosso perdão, a nossa reconciliação, a nossa comunhão com Deus. Porque Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isso para mim e para você, hoje, deve ser uma maravilha extraordinária de Deus, que podemos chegar na sua presença e clamar o seu perdão pelos nossos pecados e receber o favor, a sua graça e a sua misericórdia. O verso 6, irmãos, no verso 6, né, sacrifícios e ofertas não quiseste, holocaustos e oferta pelo pecado não requeres. Vamos entender o que é que o salmista está dizendo aqui. Agora, fica linkado na realidade dele, que nós acabamos de ler aqui no verso 12. Veja só. Deus, no verso 6, não está rejeitando o sacrifício e as ofertas de Davi. O verso está dizendo o seguinte: Deus está abrindo os ouvidos de Davi para o modo correto que se deve sacrificar. Abriste os meus ouvidos. Vamos mais além. Deus está dizendo a Davi: sacrifícios da boca para fora não recebo. Sacrifícios puramente religiosos não recebo. Sacrifícios para cumprir tabela eu não recebo. Por isso o salmista diz: sacrifícios e ofertas não quiseste. Por quê? Vamos entender. Deus está dizendo a Davi: pedir perdão da boca para fora eu rejeito. Não quero. Deus está dizendo a Davi: pedir perdão e continuar pecando eu rejeito. Eu não aceito. Irmãos, isso aqui é seríssimo. Porque a maravilha de Deus no sacrifício em favor do pecado deve brotar de um coração quebrantado em arrependimento por causa do pecado. No verso 6, Davi não estava ainda nessa condição. Ele fazia um ato religioso. Ele cumpria uma tabela litúrgica da lei ao sacrificar a Deus e a ofertar a Deus conforme a lei estipulava. Mas o seu coração estava longe de Deus. O seu coração não estava quebrantado, arrependido por causa dos seus pecados. Foi necessário que Deus o quê? Que Deus abrisse os ouvidos de Davi. E é interessante aqui, irmãos, que não foram os olhos, foram os ouvidos. O Velho Testamento está cheio da expressão: ouve, ó Israel. Ouve, ó Israel. Ouve, ó Israel. E não tem vê, ó Israel. É ouve. Deus está aqui chamando Davi para o prumo. Sigamos. Deus está abrindo o ouvido de Davi para que ele entenda a sua vontade. Davi, dá-me teu coração. Davi, sacrifique com o coração. Davi, sacrifique com sinceridade. Davi, sacrifique com temor e arrependimento. Deus está exortando o salmista para que o seu sacrifício pelo pecado e suas ofertas sejam oferecidas com a atitude correta de um coração contrito e arrependido diante de Deus. Aí Deus vai ouvi-lo. Aí Deus vai receber. Mas enquanto o salmista não corrigir essa atitude aqui, Deus não vai receber. E ele corrige. Por quê? Porque Deus abriu os ouvidos de Davi.
Irmãos, como Deus se alegra em nosso sacrifício de louvor, de adoração, de pedir perdão. Que maravilha de Deus para mim e para você, irmãos. Para não estarmos longe, sem comunhão, sem relacionamento com Deus, levando nas costas o peso, né, da justiça do pecado que nós praticamos. Segunda maravilha, a lei de Deus no coração de Davi. Olha que coisa fantástica. A segunda maravilha extraordinária de Deus é colocar no coração do seu povo a sua lei. Mais uma vez, os milagres existem, os sinais existem para confirmar que Jesus é Deus, que foi aplicado naquela época. Mas, irmãos, não há maravilha maior para o crente, para o cristão, de que ter no coração a lei de Deus colocada por ele. Por ele. Davi se maravilhava com essa realidade quando seus ouvidos foram abertos. No verso 7, a segunda maravilha é os versos 7 e 8. Diz assim: Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Esses dois versos aqui. Vamos caminhar. No verso 7, há uma tomada de atitude. Muito interessante isso aqui. Qual é a tomada de atitude? Está na expressão, então eu disse. Quando foi que então ele disse? Quando teve os seus ouvidos o quê? Abertos. No verso anterior. A mudança de atitude de Davi acontece porque Deus abriu os seus ouvidos. Deus abriu os ouvidos de Davi. Primeiro, para que ele visse que seus sacrifícios pelo pecado e suas ofertas estavam sendo feitas de maneira errada, sem o coração. Segundo, Deus abriu os ouvidos de Davi para que Davi se humilhasse diante de Deus, reconhecendo o seu pecado e a graça, misericórdia de Deus. Quando é que Davi faz isso? Quando ele diz assim, ó, aqui no verso 7. Eis aqui estou. Ele se derrama, ele se quebranta, não é, diante de Deus. Então Davi reconhece o seu pecado, reconhece a graça e a misericórdia de Deus. Por quê, irmãos? Porque ele está na presença de Deus, ele foi recebido graciosamente, misericordialmente por Deus. Terceiro, para que Davi reavivasse seu chamado e sua vocação de rei de Israel. Por isso que Deus abriu os seus ouvidos. Esse terceiro ponto aqui em relação a Deus abrir o ouvido de Davi, para que Davi reavivasse seu chamado e vocação, né, para ser rei de Israel, não é? Está na expressão dita por Davi. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Aqui no verso 7. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Deus reaviva o chamado e a vocação de Davi para ser rei de Israel. Essa expressão, irmãos, aqui no verso 7, no rolo do livro está escrito, Davi está trazendo à memória Deuteronômio 17, 14 a 20.
Mas nós vamos nos deter em Deuteronômio 17, nos versos 18 e 19, que está mais ligado diretamente a esse verso 7 aqui. O que diz o texto de Deuteronômio 17, 18 e 19, para que Davi pronuncie no rolo do livro, está escrito a meu respeito. Vamos entender isso aqui. Deuteronômio 17, 18 e 19, o texto diz assim: também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si uma cópia desta lei, num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes, e a terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Deuteronômio 17, irmãos, está exposto ali um modo que Deus vai escolher o rei de Israel e colocado ali os deveres do rei de Israel. Por isso que Davi diz o seguinte: no rolo do livro está escrito a meu respeito. No rolo do livro está escrito que eu fui escolhido por Deus e lá tem os deveres que eu tenho que cumprir. E o dever que eu tenho que cumprir é justamente isso aqui: ter debaixo do meu braço uma cópia da lei e nela meditar dia e noite e cumprir tudo que está nela, até que essa lei tome conta do meu coração. Era isso que Deus exigia dos reis de Israel. Davi, a ter os ouvidos abertos por Deus, isso é reavivado em sua vida. Isso é reavivado em sua vida. Irmãos, ter a lei de Deus no coração é uma das maravilhas de Deus para o seu povo. Para o seu povo, para os seus escolhidos. No verso 7, irmãos, nós vemos a segunda maravilha de Deus, a revelação da sua lei no coração do salmista. Irmãos, isso é extraordinário. Veja o caráter e a fidelidade de Deus para com os seus servos, para com a sua igreja. Irmãos, Deus traz ao coração do crente a revelação da sua palavra. Leia, medite, estude, e você terá graciosamente no seu coração a revelação dos princípios para que você aplique a sua vida de modo correto e saudável. Davi sabia da lei de Deus, mas ela estava adormecida por causa dos seus pecados, da sua depravação. Davi se arrepende, sacrifica e agora ele tem o coração reavivado na lei do Senhor. Deus reavivou o coração do salmista a partir da sua disciplina. Não aceito os seus sacrifícios, nem suas ofertas, com esse coração longe de mim. Deus exorta e repreende Davi, abrindo seus ouvidos para a realidade do seu chamado e da sua vocação. Você não pode ficar sem sacrificar. Você não pode viver sem a minha lei no seu coração. Você não pode governar sem os princípios da lei que vão nortear as tuas tomadas de decisões. Nessa revitalização, Davi tem a consciência de que a lei de Deus está em seu coração. Qual é, irmãos, a resposta de Davi à maravilha da lei de Deus em seu coração? É clara no texto, claríssima no texto.
está no verso 8. Agrada-me fazer a tua vontade. É uma sequência lógica aqui. A lei é reavivada no coração dele. Qual é a resposta de Davi? Olha o verso 8. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Por quê? Dentro do meu coração está a tua lei. Está a tua graça, a tua palavra, está a pessoa de Cristo, está o Espírito Santo que foi derramado sobre a igreja do Senhor, para que vivemos tendo em nosso coração o fogo, o dínamos da lei de Deus, para que possamos sacrificar da maneira correta, para que possamos nos alegrar na lei de Deus e aplicá-la à nossa conduta de vida. O que antes estava fora da vontade de Deus, agora está conforme Deus requer em sua palavra. Davi agora se conformou à vontade de Deus. A lei do Senhor é a lei do Senhor que apruma Davi, que reaviva seu chamado e vocação de rei de Israel. Este é o efeito da maravilhosa lei de Deus no coração do salmista. Este é o efeito do Espírito Santo em nosso coração, reavivando em nós o nosso chamado, a nossa vocação para sermos testemunhas fiéis da pessoa de Cristo, independente de qualquer situação, independente de qualquer região, qualquer território. Davi agora vai sacrificar a Deus por causa dos seus pecados. E Deus vai receber seu sacrifício e perdoá-lo. Davi agora vai ofertar a Deus e Deus vai receber as suas ofertas de gratidão, as suas ofertas de louvor, de adoração. Que foi conformado, foi reavivado na graça e na maravilha da lei de Deus em seu coração. A terceira maravilha de Deus, versos 9 e 10. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. E proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Terceira maravilha de Deus para o seu povo, para a vida de Davi, aqui no contexto. As boas novas da sua justiça. Quando falamos de boas novas, falamos da boa notícia da salvação de Deus. Quando falamos de boas novas, falamos do império da justiça de Deus dominando o coração do seu povo, do seu fiel. Quando falamos das boas novas, falamos da graça de Deus. Quando falamos das boas novas, falamos do Evangelho de Jesus Cristo. A boa notícia. E aqui, a boa notícia é a mesma. O verso 9 revela a proclamação das boas novas da justiça de Deus. Esta é a terceira maravilha de Deus revelada no Salmo, revelada a Davi. As boas novas da justiça de Deus. Perguntamos, como visualizar no Evangelho, no Velho Testamento, as boas novas da justiça de Deus? A boa notícia de salvação. A boa notícia da graça de Deus. A resposta: no sacrifício pelo pecado. Irmãos, isso não tenho palavras para dizer como Deus tão graciosamente revelou
essa maravilha no Velho Testamento. A boa notícia, né? A boa nova da sua justiça. O meio de Deus, que Deus usou no Velho Testamento para revelar a boa nova da sua justiça, da justiça da salvação, foi o sacrifício de oferta pelo pecado. O cordeiro oferecido substituía o pecador e era imolado no lugar do pecador, trazendo o perdão e a reconciliação do pecador com Deus. Isso é boa notícia. Isso é a boa nova de salvação. A condenação e a punição, por causa do pecado, passava para um animal perfeito de 1 ano, que recebia o salário do pecado do pecador, a morte. As boas novas da justiça de Deus. Olha aqui no verso 10. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação, a tua graça e a tua verdade. As boas novas, irmãos. O verso 9 reforça isso. Proclamei as boas novas de justiça. Proclamei as boas novas da justiça de Deus. E para Davi, o seu entendimento dessa boa nova da justificação estava figurada no sacrifício do cordeiro, que era imolado em seu lugar. No verso 10, encontramos a corrente das boas novas de Deus para o salmista, para a sua igreja e para o seu povo. E para todos aqueles que ouviram o Evangelho. Olha a corrente da boa nova. Justiça, que tem a ver com justificação, que leva à comunhão com Deus. Salvação, livramento da morte. Graça, tem a ver com misericórdia. Verdade, tem a ver com libertação. E fidelidade, Deus cumprindo, não quebrando a sua promessa. Olha como é lindo aqui esse verso. O verso 10. Não ocultei do coração a tua justiça, a tua fidelidade, a tua salvação, a tua graça e a tua verdade. Notícia de boas novas. De quê? Da justiça de Deus, justificando o pecador por meio da sua graça revelada, naquele contexto, no sacrifício dos animais pelo pecado. Diante da realidade das boas novas e justiça de Deus, Davi tem 3 atitudes, irmãos. Também está aqui no texto. 3 atitudes claras. Primeira, no verso 9, Davi anuncia, prega, proclama as boas novas da justiça de Deus na congregação. Ele proclama, ele prega. Segunda atitude de Davi, no verso 10. Davi aplicou as boas novas da justiça de Deus ao seu coração. Davi pregou para si mesmo. Não ocultei no coração a tua justiça. Você já pregou para si mesmo as boas novas de salvação de Deus, irmãos? Como precisamos, nesse tempo, pregar para nós mesmos essa boa notícia. E como é que nós pregamos para nós mesmos? Abra a Escritura, leia em voz alta, como se estivesse lendo para você mesmo. Exercite-se no conhecimento de Deus por meio da sua palavra. Deixe que ela inflame o seu coração. Deixe que ela lhe quebrante, para você oferecer a Deus sacrifício, pedindo perdão, misericórdia e graça, para continuar firme no Senhor. Terceira atitude de Davi. Davi testemunhou a graça e a verdade de Deus em sua vida. Ele fala,
ele fala aqui, ó, não me escondi da grande congregação a tua verdade e a tua graça. Davi anuncia, Davi aplica o coração e Davi testemunha dessas 3 maravilhas de Deus em sua vida, derramada sobre o seu povo. Sobre o seu povo. Concluindo, irmãos, este salmo nos revela as maravilhas de Deus dispensadas ao seu povo e à sua igreja. O sacrifício pelo pecado, sua lei no coração do salvo e as boas novas da sua justiça de salvação. Estas, sem dúvidas, são as mais boas notícias para a igreja e para todo o pecador que se arrepende de seus pecados. Não são os milagres, são bons, estão na Bíblia, são divinos, mas ali eles só apontam para a divindade de Jesus. Esses aqui apontam para a redenção em Jesus. É muito mais profundo. Muitos viram os sinais e as maravilhas. Não passou disso. Mas aqueles que receberam as boas novas, esses foram mudados completamente. Completamente. E muitos dos que ouviram as boas novas não viram os sinais e creram. Porque os sinais, irmãos, não convertem ninguém. Não mudam ninguém. Apenas impactam. Mas as boas novas, mas as maravilhas de Deus, no sacrifício pelo pecado, está na cruz de Cristo. Na lei no coração, está no derramado do Espírito Santo. E na salvação, que também está em Cristo. Essas são as 3 grandes maravilhas de Deus para o seu povo, para mim e para a sua vida. Apenas 2 aplicações para encerrarmos a nossa pregação. Primeira, não viva seu cristianismo buscando milagres e sinais mirabolantes de Deus. Isto é, reduzir a boa nova da salvação. Isto é, reduzir as maravilhas de Deus derramadas sobre o seu povo. Segundo, deleite-se nas boas novas da justiça de Deus. Ou deleite-se em suas maravilhas, conforme descritas nesse salmo. No sacrifício pelo pecado, na sua lei, na sua salvação, na sua graça e na sua verdade. Que Deus, irmãos, nos abençoe. Que Deus nos reavive, nos dê a alegria, mesmo nesse contexto de pandemia, de nos alegrarmos nele em suas maravilhas, de confiarmos nele, de que nele somos mais que vencedores, quer vivamos, quer morramos, somos dele. Ele é nosso. Irmãos, que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Que Deus abençoe.